Boa tarde, boa noite a todos. Eh, Me foi solicitado falar um pouco de um tema de suma importância para a humanidade, para os profissionais que direto ou indiretamente estão envolvidos com o tema, de forma que discorrer ou estudar e assistir um seminário que vá discorrer sobre a morte e o morrer é de suma importância para todos os seres humanos. Não aqueles que estão em atividade profissional, mas todos aqueles que vivem. De forma que a oportunidade propiciada aí, sugerida pelo professor Jair Araújo, é de suma importância, até porque pela emoção que envolve o tema, ou pelas diferentes emoções que envolvem o tema, pouco se discute a respeito, até porque envolve um sem número de aspectos que estão interrelacionados com a questão morte e morrer. Eu penso que existem vários aspectos que dizem respeito à discussão do tema e às diferentes condutas e os diferentes comportamentos relacionados com a condição, que passam por características religiosas, por aspectos culturais, também estão envolvidos, aspectos científicos, aspectos legais e até mesmo econômicos, sobretudo porque vivemos numa sociedade que não é tão favorecida do ponto de vista socioeconômico, mas com certeza os diferentes aspectos que envolvem a questão interferem profundamente também, ou pelo menos convergem em certo momento para essa questão que precisa ser também considerada. É, a morte e o morrer tem diferentes formas de se abordar, de se administrar, de acordo com a cultura da sociedade onde a gente vive, de acordo com convicções religiosas, tem também vários aspectos que envolvem a ciência, as condutas que podem definir o momento de morrer e da morte em si. E aspectos legais também são muito importantes, que certamente são construídos a partir da visão feita sobre todos esses aspectos que eu falei, culturais, religiosos, científicos, sociais, socioeconômicos, né? De forma que a natureza legal do comportamento frente à morte também passa pela avaliação e pela a sua construção depende de todos esses aspectos que nós falamos. E no meio de toda essa questão, de todas essas características, diferentes características, está o papel do médico, que no seu dia a dia convive permanentemente com a situação de morte e do morrer, e com todas as consequências que as diferentes formas de se avaliar a questão se oferecem para o médico no seu dia a dia. Mesmo que nós tenhamos a certeza de que a morte é um fenômeno natural e uma consequência natural da vida de qualquer ser vivo, ainda assim todos esses fatores que se modificam e que interferem com o comportamento de todos os seres vivos frente a essa realidade, faz com que seja um grande desafio a discussão do tema. De forma que nós, mais uma vez, elogiamos, porque ainda existem muitas inconsistências, muitos questionamentos relacionados à questão da morte e do morrer, que certamente poderão ser discutidos e oferecer a oportunidade de darmos uma conduta pelo menos mais aproximada, mais real ou menos sofrida dessa questão que realmente envolve a humanidade inteira. Assim sendo, e por todos esses motivos que expusemos, é de fundamental importância que ampliemos a discussão ao nível do futuro médico, estudantes de medicina, futuros médicos, e também dos que hoje já exercem a profissão, porque é um tema, como dito, bastante polêmico, bastante emocional, para ser mais exato, e que acaba interferindo profundamente com o desempenho profissional do médico e todos os profissionais da área de saúde envolvidos com a situação, com essa questão extremamente complexa e que merece inúmeras discussões, inúmeros seminários, e eu acho que o pioneirismo desse
desse seminário organizado pela Faculdade de Medicina de Campos é de fundamental importância para que ampliemos essa discussão e tenhamos um comportamento mais humanitário, mais racional em relação a um fato doloroso, mas que faz parte da vida de todos, que é a morte e o morrer. De 1965, que foi publicado no Brasil pela editora Martins Fontes em 1985. O livro descreve entrevistas que a autora teve com pacientes gravemente doentes, desenganados, de um hospital de Chicago. E que no seu estudo ela chegou a 5 estágios emocionais pelos quais os pacientes passam durante o processo de morrer. As inovações tecnológicas da medicina atual afetaram sobremaneira o manejo com esses pacientes, tornando a morte impessoal e solitária, tirando o paciente muitas vezes do contato com os seus familiares no final da vida, tirando assim muitas vezes a autonomia dos pacientes. A nossa sociedade, ela é propensa a evitar a morte, mas sobretudo a ignorá-la. E há uma dificuldade premente dos médicos, em particular, de conversar com os pacientes sobre um diagnóstico de doença mortal, um diagnóstico de uma doença incurável e da terminalidade da vida. Precisamos discutir, aprender no meio acadêmico para aplicá-lo no nosso dia a dia, já que lidamos com a vida, mas também com a sua terminalidade. A autora, então, descreve os 5 estágios. O primeiro estágio é o da negação e isolamento, porque os pacientes, quando são tomados pelo informe da sua doença terminal. O segundo é o da raiva, por interromper sua própria vida e seus planos de vida. E uma frustração muito grande, um ressentimento muito grande, inveja daqueles que estão saudáveis. É o segundo estágio. O terceiro estágio que a autora descreve é o da barganha, uma tentativa de adiar a morte com um bom comportamento, fazendo meia-culpa de situações concretas ou fantasiosas que viveu durante a vida. O quarto estágio da depressão, que a autora descreve como de 2 tipos, reativa e preparatória. E, por último, o quinto estágio, o estágio de aceitação. Aceitação que geralmente concorre com períodos de maior fragilidade física do paciente. Mas eu gostaria de deixar lembrado a todos que temos hoje os cuidados paliativos, uma ciência recente que tem se tornado importante na atenção final aos pacientes com doenças crônicas ou doenças terminais e que precisam ser melhor entendido e aplicado por todos nós profissionais da saúde. E lembro também a resolução do Conselho Federal de Medicina de 2012, número 1995, que dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes, onde esses podem registrar em prontuário quais procedimentos querem ser submetidos ao final da vida. Precisamos estudar esse tema, precisamos discutir, é pertinente a beça, e nem nada melhor do que o meio acadêmico para isso. Mas eu gostaria de terminar minha fala com um tema que é a vida, que contradiz a morte. Autor desconhecido. A vida tem 4 sentidos: amar, sofrer, lutar e vencer. Por isso, amemos muito, ter pouco ou menos possível, lutemos bastante e vençamos a nós mesmos todo dia, sempre. Sucesso e bom seminário a todos. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro seminário transdisciplinar das optativas da Faculdade de Medicina de Campos. Esse seminário, nosso tema será sobre a morte e o morrer, em memória de Elizabeth Kubler-Ross.
Eu sou a professora Clarissa de Oliveira Soares Peixoto, sou subcoordenadora do curso de graduação em medicina do 5º ao 8º período e sou a professora responsável pelos componentes curriculares de optativa dessa faculdade. Atualmente, a Faculdade de Medicina de Campos ela tem os seguintes componentes curriculares optativos por ordem alfabética: anatomia médico-cirúrgica, eletrocardiograma, inglês, libras e práticas de oratória e coaching. Eu gostaria de apresentá-los aos nossos painelistas, também por ordem alfabética de acordo com as optativas. Então, na anatomia médico-cirúrgica, nós temos o professor Jair Araújo, ele é professor da nossa instituição e também responsável pelos componentes curriculares de anatomia 1 e anatomia 2. Eletrocardiograma, nós temos o professor Hugo Leonardo. Inglês, a professora Alaide Saab. Libras, o professor Reginaldo Ferreira. E prática de oratória e coaching, o professor Wilson. Também gostaria de agradecer à professora Odila Mansur, coordenadora de extensão, ao professor Edilber Pellegrini, diretor da Faculdade de Medicina de Campos, e ao presidente da Fundação Benedito Pereira Nunes, o professor Márcio Sidney. Sem eles, nós não conseguiríamos desenvolver esse nosso seminário. Agradeço pelo apoio, pelo incentivo e por ter tornado possível a realização desse evento. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite, para participar, para fazer a abertura e para falar um pouco também a respeito da nutrição e o luto. O nosso evento, sem dúvida nenhuma, é um marco para a Faculdade de Medicina de Campos, um seminário transdisciplinar. Nós vamos fazer um primeiro momento em que os nossos painelistas vão expor os assuntos, a respeito da morte e a sua optativa, e depois nós teremos um segundo momento em que nós faremos um tira-dúvidas e um debate a respeito de tudo que foi exposto para os senhores. Então, aproveitem e tenho certeza de que em breve nós teremos outros eventos desse mesmo formato. Obrigada. Grande problema na minha vida. Formado cirurgião ou informação, e um grande problema me afligia. Eu tinha um medo danado de perder meus pacientes. Se meus pacientes morressem, me dava uma sensação imensa de insucesso, de impotência. Um belo dia apareceu a oportunidade. Eu estava no 5º ano da Faculdade de Medicina, e já queria ser cirurgião, e foi um congresso mundial de cirurgia digestiva em São Paulo. E conheci essa senhora que está aí do lado, Elizabeth Kluber-Rossi. Me encantei. Ela fez a abertura do congresso, com seu jeitinho de vovó, conselheira, historiadora. Ela falou sobre a morte e o morrer. E a partir dali, eu e mais de 5.000 médicos e estudantes que estavam no anfiteatro do AMB, ficamos encantados com como que uma senhora dessa, que era médica, vinda dos Estados Unidos, exercia sua medicina nos Estados Unidos, e fazia, sabe o quê? Ela fazia seminários com pacientes que iam morrer e parentes que iam morrer. E aí, ela definiu 5 passos da morte, ou melhor, do morrer. Negação, ira, barganha, depressão e aceitação. Vocês já ouviram falar isso várias vezes. Então, essa oportunidade me fez perder o medo e passar a estudar o tema. Hoje nós estamos aqui com muita honra num painel. E nesse painel o meu papel é relatar 2 casos. O primeiro caso diz respeito aonde eu convivo mais com vocês. O primeiro caso diz respeito ao anatômico. E no anatômico, antes de chegar lá com o corpo que ia ser utilizado por nós para aprender, chegou lá em 1900 e antigamente, um senhor de 70 anos que procurou a gente, a faculdade, para doar seu corpo para estudos, no futuro, após a sua morte. Durante 3 anos, não soubemos mais dele, mas ele escreveu um papel dizendo que queria doar. E aí recebemos um telefonema de sua filha, de que ele tinha morrido
e que ele, antes de sair de casa, ele tinha colocado um papel no bolso e dito assim, ó, eu vou fazer um cateterismo e se por acaso acontecer alguma coisa com vocês, cumpre o que está aqui no papel, que é a minha vontade de ir para a faculdade. Como ele era muito acatado pela família, era o senhor, a filha dele queria saber o seguinte, como é que eu faço agora? Eu queria apenas velar o papai. Eu fui à casa deles, chegando lá, cumprimentei a família, olhei para aquele corpo que me significou tanto e virei para eles e falei, olha, muito simples, vocês vão velar o tempo que vocês quiserem e quando terminar, vocês vão nos deixar levar para a faculdade de medicina e lá nós vamos guardar o seu pai. E nós vamos guardar formalizado, só vamos usar 6 meses depois, que é o tempo da fixação, e finalmente, depois os alunos não vão usar, mas vão aprender com ele. E eu também, né? Professores e todos. E aí, a filha se encantou com aquilo, falou, puxa, muito obrigado. Só quer tomar um café e tudo que é isso, gente. Eu quero, junto com vocês, orar pelo seu pai. Bom, a partir daí, eu comecei a acreditar que existia uma outra forma de nós compreendermos aquele corpo em cima do anatômico. Mas isso é com vocês. O segundo caso é de um homem de 50 anos, que eu, cirurgião já formado, 4 anos após a residência, altamente técnico. Na verdade, a residência que eu fiz me deu habilidades para eu fazer muitas cirurgias amplas, principalmente na área do câncer. E esse homem tinha uma neoplasia digestiva e que eu fui operar. Ele tinha um estado nutricional razoável, bem equilibrado e tinha poucas doenças periféricas, coadjuvantes. Mas ele tinha uma doença consumptiva crônica grave, estava ictérico. Então, fizemos o que tinha que ser feito na época. Uma cirurgia de Whipple, e ele levou 2 anos entre melhoras e piores, complicações e não. E aí, no final dos 2 anos, ou melhor, no final dos 2 meses, desculpa, falei 2 anos, mas 2 meses, ele foi para casa dele, da filha, da mulher, dos netos. E lá colocaram ele num lugar bem melhor do que o quarto dele, porque agora ele é a pessoa central da casa. E ali estava arejado, ele sentiu o odor das plantas e da comida. E ali ele se recuperou muito bem. Até que 6 meses ele apareceu com uma complicação que foi a metástase hepática e peritoneal. E a partir daí, ele entrou num processo que diria-se rumo ao final. Ao final, em termos, né? Porque ele continuou vivendo. E aquela vida eu acompanhava desde a cirurgia semanalmente. Toda semana eu ia na casa dele, colocava a mão no abdômen, simulava, na verdade, uma palpação, mas eu já sabia que tinha uma cite enorme, que tinha nódulos. Pegava a mão no pulso, colocava nele e perguntava, como é que o senhor está? Ele falava assim, muito bem, doutor. Aliás, sempre o senhor me pergunta isso e sempre eu respondo que é muito bem. Aí ele falou, mas por que o senhor está bem? Porque o senhor está aqui, porque minha família está aqui, porque eu estou sentindo o cheiro da comida, porque eu estou vendo meus netos, porque eu estou olhando o passarinho cantar, eu adoro passarinho, eu tenho a criação. E eu estou bem, muito embora eu esteja doente, muito doente. Mas o senhor sabe que eu estou bem? Agora eu vou fazer uma pergunta ao senhor. O senhor perguntou muita coisa, eu vou perguntar ao senhor uma coisa. Por que o senhor vem aqui? O senhor não tem mais nada para me operar. O senhor foi um médico maravilhoso. Eu estou aqui e não tem mais nada para ser operado. Por que o senhor vem aqui? Eu falei assim, eu venho aqui porque eu tenho prazer em cuidar do senhor. E cuidar do senhor nem sempre é operar. Cuidar do senhor, por exemplo, é ouvir o que o senhor está falando. É botar a mão no seu pulso, é tomar o cafezinho delicioso que sua esposa faz. Esses são os 2 casos que eu acho que podem ilustrar a nossa busca por um diálogo em torno da morte e morrer. Muito obrigado, é uma oportunidade imensa, mas eu quero fazer ainda uma referência aos reais artífices dessa oportunidade. Ou seja, diante de um triste processo terminal para momentos de frio afastamento físico e cuidados biopsicossociais e ambientais promotores de amor e conforto, a coordenação de optativas, professora Clarissa, a coordenação de extensão, professora Odila, viabilizaram a que fosse criado um seminário de extensão
que foi realizado de forma transdisciplinar, está sendo, pelos componentes optativos, oratória, professor Wilson, inglês, professora Laide, Libras, professor Reginaldo, eletrocardiograma, professor Hugo, e anatomia médico-cirúrgica, o Jair, que vos fala. Muito obrigado. Esse é apenas o primeiro painel de uma série que eu acho que vai ser grande e muito proveitosa para a Faculdade de Medicina de Campos. Um grande abraço. Olá, sejam bem-vindos ao nosso seminário sobre a morte ou morrer. Eu sou o professor Wilson Heidenfelder, sou professor da disciplina optativa em comunicação interpessoal, práticas de oratória e coach. Quero primeiramente agradecer a nossa coordenação pedagógica, na pessoa da professora Elane, professora Clarissa, ao professor Jair, que foi o grande mentor desse seminário, né? E a toda a nossa direção, doutor Edilberto, aos professores da optativa que aceitaram esse desafio de montar esse seminário num momento tão importante para falar de um tema tão presente nesse momento em que a gente está vivendo toda essa situação, inclusive de pandemia, ok? Então, quero convidar vocês aí para o nosso seminário sobre a morte e o morrer, que é em memória da Elisabeth Kübler-Ross. Ela é uma das maiores pensadoras do assunto sobre a comunicação de morte. Preciso dizer para vocês que esse tema surge a partir de um bate-papo entre eu e o professor Jair a respeito de um dos módulos da minha disciplina. Exatamente. Em um dos módulos da disciplina, nós trabalhamos a comunicação de morte, né? E esse módulo ele surge a partir de uma conversa com alguns colegas aqui, professores, que são médicos, e eles dizendo que até hoje alguns deles passam por dificuldades no exercício da sua profissão, exatamente nesse aspecto que é a comunicação de morte, ok? Mas eu quero começar falando um pouco dessa disciplina, da onde partiu efetivamente a ideia de se montar, inclusive, esse seminário. A nossa disciplina, que todo mundo chama normalmente de oratória, ela é um pouquinho mais assim, abrangente. Nós chamamos de comunicação interpessoal, práticas de oratória e coach. Por quê? Eu explico rapidamente aqui para vocês. Nós trabalhamos a nossa disciplina com dois momentos ou duas fases importantes. Uma, nós damos conta do que nós chamamos de fisiologia da comunicação. Nela, nós trabalhamos os principais conceitos da comunicação, das relações interpessoais, do desenvolvimento do autoconhecimento, das inteligências múltiplas e o exercício da empatia. O uso das ferramentas da programação neurolinguística, que é a PNL, e também os exercícios de coach, e, consequentemente, como lidar com a comunicação de morte. E, numa segunda fase, a gente já trabalha exatamente as práticas de oratória, um aprendizado de técnicas de apresentação, desinibição, exercício de voz, de expressão corporal e como preparar apresentações para os diversos públicos. Então, dando a vocês aí uma introdução, um introdutório da nossa disciplina, eu já convido vocês para a gente iniciar com o nosso tema e quero fazer uma provocação. O tema que eu abordo é o médico e a morte, a difícil tarefa de comunicá-la. E aí eu já destaco para você algumas reflexões. Qual é a melhor maneira do médico comunicar ao familiar do paciente o seu óbito? Existe uma regra para tal tarefa? Então, são duas coisas que a gente já começa a provocar nesse seminário. Será que existe uma maneira mais adequada, uma maneira assertiva e menos sofrida para que o profissional de medicina, o médico, possa comunicar ao familiar desse paciente o seu óbito? Existe uma regra, né, um modo operante, uma situação única para todos os casos? Outro questionamento. Qual é o entendimento que o profissional de saúde tem sobre vida e morte dentro de um ambiente hospitalar? Porque quando a gente fala em óbito e morte, pressupõe-se que a gente também está trabalhando com vidas, até porque dentro do ambiente hospitalar, o profissional de saúde ele é preparado o tempo todo para salvar vidas. E em alguns momentos, esse gatilho, né, de salvar vidas, ele acaba, de certa maneira, como se esquecesse que a vida também ela é finita, há a possibilidade da cura, mas também há uma possibilidade latente
do óbito, e isso faz parte desse processo. E como que esse profissional se lida com isso? O que ele entende nisso no ambiente hospitalar? Outra provocação aqui, agora falando da academia, falando exatamente desse espaço onde nós estamos, né? Aqui, Faculdade de Medicina de Campos. E isso vale para todas as faculdades do Brasil, quiçá do mundo. Os alunos de medicina são preparados durante sua formação acadêmica para que no futuro, como médicos, possam lidar com essa tarefa? Talvez essa seja a nossa pergunta mais emblemática, porque pelo que nós estudamos e percebemos no dia a dia, seja esse a grande dificuldade, por não ter exercitado no momento acadêmico esse tema, por não ter discutido esse tema, por não se preparar para esse tema ainda na sua formação, hoje temos médicos já em atuação com grandes dificuldades na hora de comunicar a morte aos familiares do seu paciente. Então, os alunos de medicina, é uma pergunta que você, que é estudante de medicina, você que inclusive já é médico formado, é uma pergunta porque você tem que agora pensar claramente, ter muito claro na tua cabeça. Os alunos de medicina são realmente preparados durante a sua formação acadêmica para que no futuro, como médicos, possam lidar com essa tarefa, que é a da comunicação de morte? Olha aí. Aqui eu falo rapidamente um pouco dessa história, por que as coisas chegaram do jeito que chegaram até os dias de hoje. Aí eu faço outra pergunta: a quem pertencia a vida e a morte? Durante toda a Idade Média, principalmente para nós, para a cultura judaica cristã, a vida e a morte pertencia à igreja, e aí se fala em igreja católica, né? A ele pertencia todo o ritual, porque como a vida era um bem supremo dado por Deus, e a igreja se dizia, né, como seus protetores, os seus articuladores, assim dizendo, né? Eram eles os seus verdadeiros representantes. Nesse momento, por exemplo, os médicos eram inclusive impedidos de ficarem perto das pessoas, dos pacientes, das pessoas moribundas. Ali era o espaço do sacerdote, que fazia essa transição entre vida e morte. Durante mais um outro tempo, o próprio morto, ou melhor, o próprio paciente, o próprio moribundo, a própria pessoa em situação de morte para acontecer, era ele chamado presidente dessa liturgia, desse ritual. Por quê? Era ele que dava os últimos tratos da sua vida, chamando os familiares, e muitos eram velados em suas casas, não é isso? Só depois da quase que a metade do século XX é que essa realidade vai mudando e deixa de ser velado em casa, por exemplo, para passar para dentro do ambiente hospitalar. Então, o paciente deixa de estar no seu coletivo a passar para o seu estado autônomo, né, dentro dos hospitais. E ele ali, ele fica isolado, como agora então nessa pandemia, isolamento total, e aqueles que vêm a óbito saem sem até o contato com o velório e toda a liturgia. Então, a igreja, de certa maneira, conduziu durante muitos anos, e isso dificultou, inclusive, o aprendizado nas academias com relação a essa relação de vida e morte. E como a profissão médica se relaciona com a morte? Diante dos estudos, e aqui é muito rápido, não dá para a gente passar tudo, mas diante dos estudos a gente mostra que o médico ele acaba criando uma capa de proteção de autonegação com relação à morte. E a gente vê isso numa pesquisa que foi apresentada numa faculdade, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi feita uma pesquisa entre um grupo de médicos do Hospital Escola daquela universidade, e nós tiramos aqui três expressões que identificam claramente essa negação do estado de morte. A primeira é: não vai ter o que segurar ele. Eu acho que nós estamos perdendo a guerra. Segunda frase: apesar do quadro dele ainda ser grave, existe risco de vida. E terceira frase: o quadro dele é extremamente grave. A gente quase não tem expectativa de que ele saia da UTI. Observe que nas três expressões, todas têm um sentimento muito forte de negação sobre a morte. A primeira, por exemplo, o médico ele se compara a um soldado numa guerra, que está perdendo a guerra, que está perdendo a batalha. É a maneira dele expressar
a questão da perda do paciente. No segundo, a negação é ainda maior, porque ele troca a palavra morte pela vida, porque ninguém corre risco de vida, e sim de morte, mas acaba falando risco de vida por uma questão íntima de negar a realidade de morte. E o terceiro quadro, que a gente, na expectativa de que quase a gente acredita que ele não possa sair do UTI, a verdade é que o paciente vai sair do UTI de qualquer maneira, vivo ou morto. Mas no estado de negação que muito profissional da saúde se encontra, essa é uma realidade que acaba se perdendo. Mas vamos lá. E o que aprendemos com isso? Aprendemos com isso e desenvolvemos isso na nossa disciplina, que o acadêmico de medicina precisa tomar consciência de uma série de conceitos e de estratégias que possam melhorar esse relacionamento dele com a questão da morte. Mas para que isso aconteça, ele precisa também ter um relacionamento com a questão da vida. Então ele precisa melhorar a sua... Ele está sendo formado pelas competências técnicas. Ele está sendo formado para ser o melhor profissional de saúde que ele puder ser. Mas ele não pode perder de vista as competências interpessoais, as habilidades de lidar com pessoas, com o ser humano. Então, na nossa disciplina, a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, as inteligências múltiplas, as relações interpessoais e, por fim, o exercício da empatia. Porque com essas habilidades adquiridas, esse profissional de saúde tem muito mais possibilidade de ter acertos quando o médico em tratar seus pacientes, os familiares de seus pacientes e principalmente nesse momento tão difícil que a gente sabe que é da comunicação de morte. Mas aí eu deixo aqui alguns, como eu posso dizer, algumas dicas de como a gente pode melhorar isso. Como é que eu posso melhorar essa comunicação de morte? De que maneira eu posso me aproximar desse familiar ou mesmo do paciente? A gente percebe que muitas vezes, quando o profissional de saúde, o médico, entende que aquele paciente já não tem mais, vamos dizer assim, não tem mais cura, não tem como resolver mais, eles distanciam do indivíduo e se apegam muito ao equipamento. Você pode observar e perceba no seu trabalho, você que é médico e você que é acadêmico, que já acompanha o médico, que essa é uma realidade que eles dizem que a gente aprende a não se envolver emocionalmente com o paciente. Isso não tem nada a ver com o envolvimento pessoal com o paciente. Você se envolve com o indivíduo. Você não se envolve com a dor e o sofrimento do indivíduo, mas não tem como perder de perspectiva esse indivíduo. Percebe? Então a gente destaca aqui algumas coisas que a gente acredita que ajudam nesse entendimento. Primeiro, ter consciência do limite curativo. Médico não é Deus. Percebe? Médico, ele cuida, ele cura, mas ele não determina vida e morte. Apesar que nessa realidade de pandemia nós estamos vendo, por falta de equipamento, por falta de espaço na rede de saúde, às vezes o médico se coloca em uma situação que eu ainda digo que é mais terrível. A quem salvar, a quem botar no respirador, não. Mas de uma maneira normal, o médico não é o responsável pela vida e morte do paciente. Ele está ali para cumprir o papel dele. Então, ter consciência do limite curativo. 2, estabelecer uma relação de honestidade com esse paciente e com esse familiar. Não desvie teu olhar, fale realmente, tenha empatia, aquela situação de se colocar no lugar do outro e fazer com o outro que gostaria que o outro fosse feito por ele, é a hora desse exercício. E o médico só consegue abarcar esse sentimento quando ele tira de dentro de si, dos seus valores, da sua história, da sua missão, dos seus ensinamentos, esses valores, esses conceitos simples de convivência social. 3, estar preparado tecnicamente, como eu disse, competências técnicas e eticamente para lidar com a morte. Nós vemos em alguns hospitais situações em que o médico já não quer mais dar a notícia de morte e acaba ficando na responsabilidade do serviço social ou dos psicólogos essa tarefa. Mas essa, de acordo com o código, com o Conselho Federal de Medicina, é de responsabilidade direta do médico. E, de preferência, o médico que esteja acompanhando esse paciente do período que ele estiver ali. Para que a própria família, quer dizer, quando o médico chega para dar essa notícia à família, essa família já tem a segurança de que aquele médico tenha acompanhado o seu familiar, o seu parente, durante toda aquela trajetória.
Estar preparado tecnicamente e eticamente para lidar com a morte, ter uma comunicação interpessoal clara, aberta. O que é a comunicação interpessoal? A minha capacidade de lidar com as pessoas que estão em meu entorno, sejam meus colegas de trabalho, sejam os meus pacientes, sejam os familiares dos meus pacientes. E esse exercício acaba não atingindo somente o profissional dentro do seu trabalho, mas a sua vida toda. A sua convivência com a sua família, com seus colegas, com outros colegas de trabalho, com a sua relação com a sociedade. Então, ter uma comunicação interpessoal aberta, disposta a trocar e cuidar da comunicação não verbal. Porque nesse momento da comunicação de morte, isso é das posições mais complicadas. Às vezes o médico chega para dar essa notícia e não consegue olhar nos olhos do familiar. Isso é uma grande verdade. E o seu corpo também não comunica isso de maneira correta. E por isso cria aquele desespero todo. Quando o médico consegue ser assertivo nessa comunicação, seja verbal ou não verbal, automaticamente ele atinge ao familiar, leva essa informação ao familiar, mas você já vem trabalhando ela com o tempo. Você já vem preparando essa família para que ele entenda que a morte também faz parte da vida. Ok? Bom, e eu quero finalizar, porque eu acho que já está dando nosso tempo do 10 minutinhos, tá? Eu quero finalizar com o mesmo painel que eu coloquei lá para os meus alunos. Ou seja, trata-se de permitir o emergir das emoções em um encontro sincero na relação com o paciente e familiar. Busca-se não mais colocar a morte em lugar escamoteado dentro do hospital, e sim permitir falar sobre ela. Todos morrem, isso é fato. E viver nessa consciência é permitir ao médico que este ofereça um cuidado ao outro mais próximo e a si mesmo mais sincero. Então, no final das contas, o que resume todo esse nosso discurso é o exercício da empatia. Se eu consigo, no decorrer da minha formação acadêmica, no decorrer da minha vida pessoal, no decorrer da minha vida profissional, exercitar sempre o sentimento, eu vou chamar de ferramenta, a ferramenta da empatia, teremos muito mais condições de vivenciarmos situações como a comunicação de morte e como outros momentos tão importantes dentro desse processo da cura medicinal. Ok? Mais uma vez quero agradecer a todos por estarem aqui conosco nesse seminário e aguardo vocês no nosso próximo encontro, onde reuniremos também num espaço virtual, mas um grupo bem maior de inscritos, para que a gente possa tirar dúvidas, bater um papo e falar mais a respeito disso, ok? Um grande abraço e até lá! Hello guys, how is it going? My name is Alaide, I'm an English teacher. Today I'm gonna talk to you about death with dignity. Firstly, I would like to ask you a question about what is dignity. We are going to talk about the way people in the US think about dignity and the way Brazilians think about dignity. Firstly, Americans think that dignity is to have autonomy, to have freedom, to have like autonomy to decide what he wants. And then when we talk about the dignity related to this topic, to die and death, they consider that having dignity is when they have the autonomy to decide where to die and how long they have to live. Like if they have a chronic disease, for example. There are many movements in the US, there are many people fighting for having this possibility to decide the way they are going to die once they are suffering. They wanna, for example, some people defend they wanna die at home
around their Velcro with their family friends, and there are other people that they want to have, they want the doctor to prescribe a medication to make them feel a bit more comfortable, and to like to die in peace. And in the US, there are some companies which are specialized in medical care services, uh, specialized in promote discomfort to patients who are going through a terrible disease, who had been on a process of surgery, and then these companies offer them a better quality of life. And also, guys, there are many researches nowadays. For example, yesterday I received one from Cambridge Researchers, and this article was related to social prescribing. What does it mean? They say that the physician is supposed to prescribe more than medication. The physician is supposed to prescribe, to make this kind of social prescribing, like to make the patient's life better, and this article is about transforming this relationship between the physician and the patient. For example, this article says that the physician has to prescribe, to orient the patients to practice, to have gardening classes, cooking classes, like participate of self-help groups. Okay, these are examples of social interventions. Okay, sports, okay, activities that will make the patient feel better. Okay, another question that I have to you is like, what do you have to follow when we talk about death with dignity? What do you have to follow? Medical ethics or patient's desire? Because sometimes the medical ethics, you have some principles that you have to follow, and we know that when we talk about death, there is a big discussion, a huge discussion, because it interferes directly in cultural aspects, religion aspects, psychological aspects, principles aspects, and also it is about ethics. So, another question that I would like to ask you, it's how can we, or you as physicians, can promote comfort to albatrosses, even though you cannot kill them. Okay, how can you promote this? Another question is, I'm gonna give you a case so as we have the opportunity to discuss about it during the seminar. What would you do if you had a patient who was circling the drain, and he asked you to respect his will because he is tired of surfing? What is his will? He wants to die. Imagine this patient is going through a surgery, and then during the surgery has a heart attack, and then he asks you, like, if he has a complicated situation like that during the surgery process, he asks you, doc, please allow me to die. I don't support, I don't bear, I don't want to suffer anymore. But on the other side, you have his Velcro, you have his family and friends begging you, asking you to keep him alive. Like, if you, they say, doc, if you don't keep the patient alive, we're going to sue you.
what would you do in this situation? And then, before talking to this, I would like to go through some vocabulary. What can we say about albatross? Albatross is that chronically patient, okay, who will remain at the hospital until he dies. You know that he's going to die, but he will have to continue at the hospital. And the circle the drain is when the person is closer to death, when the person is about to die. And the Velcro are the relatives and the friends who stay with the patient at all times. Okay, sometimes they change, but they stay there. These three guys are medical slangs. Okay, I hope you enjoyed this moment. So I see you at the seminar. Bye bye, kisses. Em 21 de agosto de 1986 nascia Connor, o segundo filho de Eric Clapton. O astro estava em um período conturbado da vida e não passava muito tempo com o bebê. A distância proposital mudou quando, em agosto de 1990, 4 colegas músicos morreram em um acidente de helicóptero. O guitarrista passou a valorizar mais a vida, largou o álcool e tentou ficar próximo da família. Em março de 1991, Connor tinha 4 anos. Eric queria passar o tempo com o filho e pediu a Lori, mãe da criança, para ir para Nova York com ele. O músico levou o menino ao circo, passeou, brincou. Eles realmente curtiram muito. Finalmente, Eric entendia o que significava ter um filho e ser pai. No dia seguinte, após o almoço, Lori se arrumava no banheiro e Connor brincava de pega-pega com a babá no quarto. O zelador pediu atenção, pois as janelas estavam sendo limpas e o vidro não estava no lugar. A babá, ela tentou avisar o menino para manter-se longe, mas não deu tempo. Connor correu naquela direção. Lori escutou um grito de aflição que não era de Connor, era da babá. Correu ao quarto gritando de forma histérica: onde está Connor? Onde está Connor? Vi então que a janela estava aberta e entendi o que tinha acontecido. Senti que perdi as forças e desmaiei. Connor caiu do 53º andar. Ele morreu na hora. Eric soube da morte do filho pelo telefone. Senti como se saísse de mim mesmo. Eu não podia entender. Connor foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele tocou meu coração e ele me fez pensar. É hora de amadurecer. 9 meses depois, comecei a abrir as cartas de condolências e no meio delas havia uma de Connor dizendo: te amo. Quero te ver de novo. Um beijo. E nesse momento vi que eu podia passar por aquilo sem beber, podia fazer qualquer coisa. Fui consciente de que podia fazer dessa tragédia algo positivo e dediquei minha vida a honrar meu filho. Peguei uma guitarra e a toquei sem parar, durante meses e meses, para tentar enfrentar a situação. A música, ela me salvou. Ela levou a dor. Eu escrevi Lágrimas no Paraíso para mim, porque me sentia terrivelmente mal.
Falar de luto nem sempre é fácil. Na medida que nos remete de imediato para a ideia de morte, e é inegável que a grande maioria de nós temos dificuldades em aceitar a perda e em lidar com a finitude, o efêmero e o transitório. Para um processo de luto ser bem-sucedido, é importante serem experimentadas todas as emoções associadas à dor do luto, para que posteriormente exista espaço para novas emoções, como o amor, a saudade, a alegria. É isso que acabamos de assistir através da música do Eric Clapton. Ele passou por todas as fases do luto e no final dela ressignificou sua vida através do amor, da alegria e da saudade saudável. Nada mais justo que uma pessoa surda também possa ressignificar a questão do luto através da família, através da sociedade, dos profissionais de saúde e da comunicação. Por isso, te convidamos a fazer parte do conhecimento de Língua Brasileira de Sinais, Libras. Muito bom, então. Aqui quem fala é o professor Hugo Leonardo, da disciplina de emergências médicas. Nós ficamos incumbidos de falar sobre o tema fases do luto, tentando discriminar as principais fases desse momento tão desagradável, né, na nossa prática do dia a dia, mas que a gente tem que tentar de forma racional poder levar algum conforto para os pacientes e os familiares neste momento tão difícil da passagem da vida de um indivíduo, né, de um ser humano. Bom, o que é o luto? Uma reação emocional a uma perda significativa, um processo natural e um modo de recuperação emocional face à perda. Face à perda pela morte de alguém querido, pelo fim de um relacionamento, por uma perda de alguém próximo com uma doença crônica ou alguma doença emocional, neuropsiquiátrica, uma perda de um emprego, de uma estabilidade, uma segurança econômica, uma dificuldade na realização de algum curso, de algum sonho almejado, né? Isso pode gerar uma sensação de perda também, na dificuldade de realização de um sonho, na morte de um animal de estimação também querido, até, e na mudança negativa, quando ocorre uma mudança negativa da sua saúde mental e física, né? Muitas das vezes provocado por deterioração própria da idade, né? Por envelhecimento. Isso também pode causar uma sensação de perda e luto. As fases, elas se dividem em 5 fases: uma fase de negação, isolamento, de raiva, barganha, depressão e aceitação. Esses estágios nem sempre ocorrem na mesma ordem, e nem todas essas fases são experimentadas de uma vez só. Elas podem se apresentar de várias formas, né? Muitas das vezes de formas isoladas e de formas aleatórias, mas nem todas as pessoas vão vivenciar essas fases de uma forma tão criteriosa como a gente observa no nosso dia a dia de acompanhamento de pacientes graves, né? A negação e isolamento, né, é uma negação do fato que está ocorrendo. Ele recebe a notícia e, por um mecanismo de defesa próprio, de autopreservação, ele reage contra essa perda, contra essa dor, e aí muitas das vezes prefere se isolar. Essa intensidade de duração depende muito do grau de importância dessa perda, dessa má notícia, e que vai gerar um conflito interno em que a pessoa inicialmente vai exercer um certo bloqueio
e dependendo dessa intensidade e duração, essa dependência vai ficar em relação à importância que esse indivíduo dá a essa perda, assim como a importância que as pessoas ao redor, seus familiares, seus amigos, seus entes queridos, dão em relação a essa notícia, essa má notícia. Essa fase normalmente é uma fase curta, não persiste muito tempo, até que ele, o paciente, né, ou os familiares, ou ambos, tendem a evoluir por uma fase, uma segunda fase, uma fase de raiva, em que não é mais possível negar nem se isolar. Ele não consegue mais se afastar daquela má notícia, ele começa a internalizar aquilo, e aquilo começa a trazer um sofrimento, um sentimento de raiva pelo que está acontecendo, pelo que está por vir. Os relacionamentos tornam-se difíceis entre o paciente e o médico, entre os próprios entes queridos da família, né? O ambiente fica hostilizado e surgem sentimentos de revolta, de inveja, de ressentimento em relação ao problema da doença e essa impossibilidade de reversão para a melhora, né? Daí evolui para uma terceira fase de barganha, em que existe uma percepção de que com raiva ele não, com a raiva ele não vai resolver a situação. E aí ele tenta negociar, isso também acontece tanto com o indivíduo acometido pela doença terminal, quanto com os próprios familiares, em que tentam realizar uma negociação, negociando, né, o que se julga ser responsável pela situação com uma troca, tentar realizar uma troca, tentando materializar essa troca com o objetivo de conseguir a cura, né, ou o retorno da sua saúde. São feitos, nessa fase, aqui são feitas muitas promessas, muitos pactos, né, e muitas das vezes em segredo entre os próprios familiares, entre o médico e o paciente, entre os familiares e o paciente, né, e essas situações e esses pactos, né, essas promessas feitas na tentativa de amenizar, né, o sofrimento de todo o conjunto que envolve paciente, médico, a sua relação e a relação com seus familiares. Uma quarta fase, mais adiante, vem a fase de tristeza, de depressão, em que ele já não consegue mais se satisfazer com a barganha e ele começa a entrar numa situação de isolamento, de culpa, de sensação de desesperança e medo, né, que vão ser comuns nesta fase devido a este indivíduo ou estes familiares não obterem mais o conforto devido ou uma mensagem, né, de alento para que possam continuar levando aquele momento difícil de uma forma mais agradável, vamos dizer assim. E o indivíduo percebe que a revolta, a raiva, a barganha, a tentativa de criar soluções desesperadoras não funciona mais, e essa percepção faz com que ele entre numa situação de tristeza profunda e medo da repercussão que aquilo possa vir a gerar nele mais cedo ou mais tarde, né? De todo o sofrimento que ele possa ter, e ele entra num quadro de depressão devido à consciência da sua debilidade física que está acontecendo ou que está por vir, né? E sentindo de que
há muitas coisas a serem resolvidas e muito provavelmente não haverá tempo de resolvê-las e de concretizá-las. A aceitação seria a quinta fase, em que a pessoa nega a realidade, a pessoa não nega a realidade e não se desespera. Ela aceita, ela enfrenta a situação com mais dignidade, já numa fase já mais final, né, da vida, em que ela tem consciência já das suas possibilidades, das suas limitações, tendo um sentimento maior de paz, mas não de felicidade. Sentimento de dever cumprido e que ela já poderia se entregar ao seu desfecho terminal com tranquilidade. Essa fase de aceitação, muitas das vezes, é mais difícil de ser aceito pela família, né? E entra nessa fase quando descobre que realmente a doença não existe mais retorno para aquela doença, não existe mais recuperação daquela doença do seu familiar, e aí passa a aceitar que para minimizar o sofrimento é necessário, muitas das vezes, poupar esforços que não vão mais salvar a vida daquele indivíduo, mas podem trazer até mais sofrimento. Então, as medidas de conforto e paliação aqui já são mais aceitas pelos familiares nesta fase. Existem algumas dificuldades, né, a negação e a dificuldade de lidar com o tema leva a pensar nas próprias dores, na nossa própria morte, né? Então nós, profissionais de saúde, temos dificuldade para lidar com isso, né, quando a gente se coloca no lugar do indivíduo e dos familiares. E além do que, a gente sabe que a maioria das pessoas acabam hoje em dia morrendo fora de casa, longe dos hospitais, longe dos olhos dos familiares, o que pode trazer um pouco mais de angústia para todos, né? Em relação a poder morrer próximo dos seus entes queridos, próximo do ambiente mais acolhedor da sua família. O sentimento de culpa por achar que não fez o suficiente, né? Isso também pode levar a situações desagradáveis durante o luto, né? As crianças, né, envolvidas com o luto, né, familiares, podem também se sentir culpados quando parentes próximos, pais e irmãos morrem, né? E por isso mesmo a ajuda de profissionais gabaritados da área de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras, pessoas que realizem trabalhos de psicoterapia são importantes nessa fase, para lidar com esse momento em que essas pessoas precisam de muito apoio psicológico. Muitas das vezes só o médico não vai saber lidar sozinho, né, com uma situação tão complexa. Necessidade de diálogo e escuta é primordial. Manter sempre a esperança de cura, manter sempre a esperança de que existe uma vida após a morte. Isso tem muito a ver com questões socioeconômicas, culturais e religiosas de cada família, de cada paciente. A esperança de que esse indivíduo irá reencontrar as pessoas queridas, né, já falecidas, em algum lugar melhor, né? Isso tem muito a ver com aspectos religiosos e culturais, né? Os rituais como os velórios e enterros ajudam bastante a elaborar essa aceitação à perda. Então, isso é muito realizado no nosso meio hoje em dia, e isso pode trazer algum tipo de conforto e aceitação frente à perda de algum familiar ou algum ente querido. E aí a gente termina com algumas frases importantes que eu selecionei que podem nos ajudar a fortalecer as esperanças, né, frente a essas situações, de forma a tentar fazer transcorrer
da melhor forma possível as fases e que nós possamos lidar com esse momento de uma forma mais humanizada. Algumas frases que eu selecionei podem gerar algum conforto aos pacientes e familiares, a fim de que eles se tornem mais aceitáveis, né, em relação à sua situação de terminalidade e possam compreender, né, que este momento é um momento difícil para todos, né, para quem está sofrendo, né, com um evento grave, está passando por uma situação grave, assim como alguém que está vivenciando aquela situação como um ente querido, como um parente que se importa muito com a vida, né, do seu familiar ou do seu amigo querido que se encontra num estágio já avançado de doença. Então, eu coloquei aqui algumas frases, né? Espero que tenha sido claro em relação aos objetivos da gente entender essas frases, para que nós possamos ter a compreensão melhor de como agir e de como abordar os indivíduos que se encontram em estado de terminalidade, num estado de tanta fragilidade, numa situação tão difícil, né, que envolve não só esses indivíduos, mas como os seus familiares, amigos próximos, parentes, assim como nós também profissionais de saúde. Termino por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus. Olá, eu sou a professora Clarissa de Oliveira Soares Peixoto, sou a subcoordenadora do curso de graduação em Medicina do 5º ao 8º período e sou a professora responsável pelos componentes curriculares de optativa. Eu agradeço muito o convite para participar do nosso primeiro seminário transdisciplinar das optativas sobre a morte e o morrer, em memória de Elizabeth Kübler-Ross. O tema que me foi solicitado foi o luto como um interventor do comportamento alimentar e suas consequências nas atitudes nutricionais. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, de uma forma bem breve sobre isso. Então, nós sabemos que a morte e o luto desencadeiam uma série de reações no campo da emoção e da razão, levando a sentimentos diversos e complexos. Podem ocorrer mudanças nos padrões comportamentais relacionados ao sono, à concentração nas atividades diárias, à fome, dentre outras alterações. Com isso, o luto, né, pode desencadear uma recusa alimentar do indivíduo, com consequente emagrecimento, ou, de forma contrária, pode desencadear uma compulsão alimentar, com consequente aumento de peso. Como que a gente pode observar isso, né? A morte e o luto, eles podem alterar a sensação de fome e, com isso, favorecer a perda muscular, a perda de peso corporal, em consequência de uma anorexia ou de uma inapetência intensa. Nessas situações em que ocorre uma severa recusa alimentar, é extremamente importante e se faz necessária uma intervenção imediata, principalmente quando essa recusa imediata está relacionada a líquidos, né, como a própria água. A gente precisa observar bastante esse indivíduo para que não haja, além de toda a carência nutricional, para que ele não desenvolva uma desidratação pela recusa da ingesta de água. Por outra forma, a própria ansiedade que pode ser gerada pela tristeza, ela pode levar a um quadro de compulsão alimentar e consequente aumento de peso. O alimento, ele pode ser usado nesse momento tão difícil para um enlutado como uma sensação de prazer, né? Como um instrumento de prazer. Ele pode ser usado como fuga. Isso a gente precisa ficar bastante atento em relação a essa situação.
Então, todas as vezes em que nós fomos fazer um atendimento ao indivíduo a nível de consultório, nós precisamos observar, né, quais foram as mudanças nos hábitos nutricionais daquele indivíduo no luto. Então, quando o indivíduo que está vivendo um momento de luto nos procura para fazer uma avaliação dessa situação nutricional durante esse período, é preciso que a gente leve em consideração vários fatores. E a gente precisa começar pela anamnese. Precisamos saber, no momento da nossa anamnese, a influência desse estado de luto no comportamento alimentar desse nosso paciente. Nós precisamos saber se houve privação ou se está havendo compulsão alimentar. E é de extrema importância que a gente consiga saber qual o período desse luto, em que etapa do luto esse indivíduo se encontra, para que a gente possa fazer as devidas correções. Além disso, né, além dessa anamnese detalhada, nós precisamos de um exame físico extremamente detalhado, um exame laboratorial e um inquérito alimentar de 24 horas. Isso é importante porque nós precisamos desenvolver diferentes abordagens de acordo com a fase do luto que aquele indivíduo está passando. É de extrema importância que a gente saiba que as estratégias nutricionais, elas devem ser individualizadas. Isso sempre, e principalmente para aquele indivíduo que se encontra no período de luto. É importante que a gente deixe bem claro para o nosso paciente que a saúde nutricional é imprescindível, podendo contribuir para a melhora do bem-estar físico e até mesmo mental. Portanto, boas estratégias incluem pequenas mudanças diárias na alimentação, consultas frequentes com o profissional, em que ele pode estabelecer tarefas para serem feitas até a próxima consulta. Isso tudo pode favorecer uma melhor adesão ao tratamento nutricional e leva a bons resultados. Então, o que eu queria deixar como mensagem é que os profissionais da área de saúde, eles precisam sempre atualizar seus conceitos e seus valores em relação à morte e ao luto, para que nós possamos fazer um acolhimento digno a esses indivíduos que estão passando por esse momento tão difícil, qualquer que seja a nossa área de atuação. Muito obrigada. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizo ao professor Jair e ao grupo de professores das disciplinas optativas, né, por essa iniciativa tão brilhante, tão necessária, né, que é o seminário sobre a morte e o morrer. Então, parabéns a todos, desejo muito que essa iniciativa possa frutificar na nossa Faculdade de Medicina de Campos e em outras instituições. Bom, nós sabemos que vivemos numa sociedade em que a morte é refutada, né? Nós evitamos ao máximo falar sobre a morte, ela é sempre encarada como um mal a ser vencido, ao invés de ser encarada como um processo natural e inexorável, né, da vida. Mas não. Então, a morte, para nós ocidentais, a gente sabe que é um peso muito grande. E o doutor Jair, né, me designou o tema, a pedagogia da morte. Eu fiquei pensando, o que seria a pedagogia do profissional de saúde, né, diante da morte? A pedagogia é a arte de conduzir pela mão. O pedagogo é aquele que toma a criança pela mão e leva para aprender, né? Eu acredito que a pedagogia para o profissional de saúde diante da morte seria a pedagogia da palavra, da conversa, não é? Porque muitas vezes até o paciente quer conversar sobre o assunto, mas o profissional de saúde foge, né? Nós fugimos muito da temática da morte, né? Então seria a gente conversar com a família, conversar com o paciente, com aqueles que acompanham, né, o paciente, seus cônjuges, familiares, também com a equipe multidisciplinar envolvida em seu cuidado. Isso é ajudar aquela pessoa a preparar-se para a morte e também a seus familiares, para que eles possam enfrentar o luto de uma forma mais, talvez, tranquila, né? Então, essa conversa é muito necessária.
cabendo ao profissional de saúde realizar uma abordagem inicial do assunto, intermediar a comunicação franca com a família e lembrar sempre de conhecer os desejos do seu paciente, né? Quais são os desejos ali naquele momento. Sabemos que o momento da morte também ele é cercado de reconciliações, muitas vezes, né? Reencontros. Então, que esse profissional de saúde possa ter uma escuta atenta, né? Realmente para ajudar aquela pessoa a fazer essa passagem, né? E com esses pacientes, muitas vezes, que estão morrendo, o nosso estudante ele tem muito pouco contato com esse paciente. Muitas vezes ele só vai encontrar esse paciente que está morrendo, digamos assim, na sua prática profissional, em que ele está, muitas vezes, sem apoio, numa situação de desconforto, de insegurança quanto à sua atuação, né? Sem saber, muitas vezes, como lidar com aquilo, porque na sua formação ele não foi preparado para isso. Então, fica aqui, né, nosso desejo, a nossa sugestão de que o tema morte possa ser realmente trabalhado de forma transdisciplinar, entre os diferentes ou nos diferentes componentes curriculares dos cursos de medicina e farmácia da Faculdade de Medicina de Campos, que esse tema possa ser realmente abordado e trabalhado, ajudando aquele profissional que estamos preparando, né, para o mercado de trabalho, que ele possa compreender e realmente se preparar um pouco melhor. A gente sabe que realmente é muito difícil a gente se preparar para situações de enfrentamento com a morte, mas que esse nosso futuro profissional, nosso estudante, possa se sentir um pouco mais tranquilo e seguro no enfrentamento dessas situações que certamente ele vivenciará na sua vida profissional, na sua prática profissional. Então, deixamos aqui essa mensagem, desejando que realmente esse seminário possa gerar muitos frutos. E parabéns mais uma vez aos professores, organizadores, em nome do professor Jair, a Laide, o Wilson, né, os demais, Reginaldo, o professor de eletrocardiograma, que todos possam realmente continuar, né, nessa busca de compreender e ajudar o nosso estudante a compreender melhor essa passagem. Obrigada.